O vento entra pelos corredores como se o próprio palácio respirasse. Tochas tremulam, não por falta de óleo, mas por medo. Porque aqui, no coração de Roma, existe um lugar onde a luz não ilumina. Ela denuncia. E você está prestes a atravessar uma porta que quase nenhum cidadão comum ousaria encostar a mão. Atrás dela, não há apenas luxo. Há sussurros. Há juramentos murmurados entre taças de vinho e dentes cerrados. Há marcas no mármore que não combinam com festa nenhuma. E, acima de tudo, há um nome que atravessou séculos como uma maldição. Calígula. Só que preste atenção. O que você acha que sabe sobre ele pode ser só a versão mais aceitável. Porque por trás das histórias populares de crueldade e excesso, existem relatos antigos, de Suetônio a Cássio Dio, que descrevem um imperador que transformou o palácio num teatro de humilhação, paranoia e culto ao próprio poder. E aqui entra a promessa que eu te faço. Hoje, você vai enxergar Calígula não como meme histórico, nem como vilão de livro didático, mas como um menino criado no aço, coroado no sangue e lentamente engolido por um trono que parecia sussurrar: vá além. Você está prestes a ver algo que quase ninguém para imaginar com seriedade, como o poder absoluto dentro de paredes douradas pode virar um ritual. Tudo começa com uma contradição que parece impossível. No início do reinado, Calígula foi celebrado. Roma respirou aliviada. Depois do peso sombrio de Tibério, o povo viu naquele jovem de rosto bonito e sorriso fácil uma primavera política. Houve jogos, houve perdões, houve uma sensação rara, esperança. Mas aí vem o detalhe que muda o gosto da história na boca. Poucos meses depois, as fontes antigas dizem que Calígula adoeceu gravemente. Uma febre, um colapso, uma linha tênue entre vida e morte. E quando ele volta, é como se outra pessoa tivesse atravessado junto. O olhar muda, o riso fica curto, a paciência vira pó. E é nesse ponto que o palácio deixa de ser só residência e vira cenário, porque Calígula começa a tratar o poder como se fosse um altar, e ele, o Deus. Não é metáfora moderna. Os relatos falam de uma escalada real de autodeificação. Ele aparece vestido como divindades. Exige reverência, mistura cerimônia com um espetáculo. E Roma, que sempre soube jogar com símbolos sagrados, vê algo diferente. Não é o Estado celebrando os deuses. É um homem exigindo ser adorado. E quando isso acontece, cada banquete pode virar julgamento. Cada festa pode virar armadilha. Cada convite ao palácio pode ser uma sentença embrulhada em seda. Agora imagine a cena. Corredores longos, pés descalços de servos correndo em silêncio e senadores, homens acostumados a mandar, segurando a respiração antes de entrar num salão. Porque, segundo essas mesmas fontes, Calígula gostava de testar limites, humilhar, expor, como se a vergonha alheia fosse um tipo de incenso que alimentava alguma coisa dentro dele. E aqui vem o gancho que quase ninguém conta do jeito certo. O profano, no palácio, não era só sexo ou excesso. Era a inversão de ordem. Era pegar o que Roma chamava de dignidade e esmagar como se fosse uva, só para ver quem ainda sorria com a taça na mão. Mas o que ninguém sabia era que o palácio não era apenas palco de escândalos, era uma máquina de medo. E medo em Roma sempre foi uma ferramenta política. Calígula teria usado a intimidade do palácio para algo mais perigoso do que um show de depravação. Para transformar pessoas poderosas em cúmplices. Porque quando alguém participa de algo que não pode ser contado, essa pessoa fica presa. E aí, o ritual não precisa de altar. Basta um segredo compartilhado. E quando você acha que isso já é o fundo do poço, a história dá mais um passo, lento, como quem desce uma escada sem luz. Há relatos de que ele tratava a própria família, o Senado e até as tradições romanas como brinquedos. E o palácio, com seus salões, jardins e passagens,
Vira um labirinto onde a regra é simples. Hoje você ri com ele. Amanhã, talvez você desapareça. E o pior, ninguém vai perguntar alto. E então, sem que Roma percebesse direito quando foi que cruzou a linha, o palácio deixou de ser casa e virou templo. Um templo sem piedade. O tipo de lugar onde a música não serve para alegrar, serve para abafar. Onde risadas não significam festa, significam sobrevivência. E é aqui que os relatos antigos ficam mais desconfortáveis, porque eles não descrevem apenas um homem exagerado. Eles descrevem um imperador que brincava com o sagrado como quem vira uma taça e derrama vinho no chão, só para ver quem tem coragem de reclamar. Você precisa lembrar. Roma era um mundo de rituais. Tudo tinha gesto, ordem, fórmula. Havia cerimônias para o nascimento, para a guerra, para a colheita, para a morte. O poder romano se sustentava não só com espada, mas com símbolos. E Calígula, segundo Suetônio, e também Cássio Dio, parece ter entendido isso cedo demais, e usado tarde demais, porque ele não queria apenas governar. Ele queria reescrever o que era sagrado, com ele no centro. Há um segredo escondido nesse movimento. Quando você muda o que o povo considera santo, você muda o que o povo aceita como permitido. E os boatos? Porque sim, muita coisa chega até nós como rumor registrado por autores que escreviam com intenções. Dizem que dentro do palácio havia encenações quase litúrgicas, só que invertidas. Não no sentido moderno de magia, mas no sentido romano de profanação. Pegar algo destinado aos deuses e puxar para o prazer, para o controle, para a humilhação. Falam de banquetes que não terminavam quando a comida acabava. Terminavam quando alguém quebrava por dentro. Quando um senador ria alto demais. Quando uma esposa baixava os olhos na hora errada. Quando o silêncio demorava um segundo a mais do que o imperador tolerava. E aí vinha a pausa. Aquela pausa que pesa no peito. Porque todo mundo sabia que ele estava escolhendo um alvo. Segundo os antigos, Calígula transformava a mesa em tribunal. Às vezes era gentil, quase carismático, quase um amigo. E isso é o mais perigoso. A calmaria antes da lâmina. De repente, ele soltava uma frase brincando sobre a fortuna de alguém, sobre a honra da família de alguém, sobre a beleza da esposa de alguém. E naquele instante, o salão inteiro virava gelo, porque a Roma aristocrática vivia de reputação. E reputação ali era uma coisa que ele podia arrancar com 2 palavras. Agora imagine o contraste. Do lado de fora, fontes de água, jardins perfeitos, estátuas com deuses de pedra encarando o céu. Do lado de dentro, um imperador que, segundo os relatos, gostava de se vestir como divindades. Ora um deus, ora outro. Como se o próprio corpo dele fosse uma máscara oficial. Não era só vaidade. Era uma mensagem. Era ele dizendo sem dizer: se eu posso vestir o sagrado, eu posso vestir a sua vida também. E o mais estranho é que isso teria sido feito diante de gente importante. Gente que depois teria que voltar para casa e fingir normalidade. Esse é o tipo de coisa que aprisiona uma cidade inteira sem precisar de correntes. E aqui entra uma das histórias mais repetidas e mais discutidas, sobre Calígula, o cavalo Incitatus. Você já ouviu a piada. Mas quase ninguém sente o veneno por trás dela. Os autores antigos contam que ele tratava o animal como nobre, estábulo de mármore, manjedoura de marfim, até promessas de cargos e honrarias. Se isso aconteceu exatamente assim, ou se virou exagero político, o que importa é o recado que Roma entendeu. Eu posso transformar o absurdo em lei, e vocês vão aplaudir, porque têm medo. Isso não é só loucura. Isso é poder testando até onde vai o seu domínio sobre a realidade. Mas essa beleza esconde uma ameaça silenciosa. Quanto mais o palácio vira palco, mais o imperador precisa subir o tom. O espetáculo precisa ser maior, mais chocante, mais impossível. Porque a sensação de ser Deus dura pouco quando todo mundo se acostuma. E é aí que os relatos ficam sombrios de um jeito quase íntimo.
Falam de intimidades forçadas, de jogos de controle, de decisões tomadas no calor de caprichos que custavam vidas. Não dá para afirmar cada detalhe como se fosse prova moderna, mas dá para entender a lógica política do terror. Num império onde ninguém podia dizer não ao homem mais poderoso do mundo, até um convite para uma festa podia ser um ultimato. E é por isso que, quando a gente fala em rituais profanos no palácio de Calígula, talvez o mais profano não seja a carne, nem o vinho, nem os rumores de orgias. Talvez seja a transformação do ser humano em objeto, a transformação do Senado, que representava tradição e ordem, em plateia, a transformação da religião, que deveria limitar o poder, em fantasia pessoal. A floresta nos dá, mas agora é ela quem pede ajuda. Roma construiu um sistema tão grande, tão rico, tão absoluto, que por um momento parece ter criado um homem que acreditou que podia ser maior que os próprios deuses que sustentavam a cidade. E quando você pensa que isso tudo acontece só nos salões, eu preciso te puxar para um lugar ainda mais perigoso. As passagens, os bastidores, os cochichos. Porque as mesmas fontes sugerem que dentro do palácio havia um segundo mundo. Um mundo de gente que via tudo de perto demais. Servos, guardas, mensageiros, pessoas que não tinham nome nos livros, mas tinham olhos, e olhos, em regimes de medo, são moeda. No próximo bloco, a gente entra na parte mais tensa, como a paranoia e as conspirações começaram a cercar Calígula, e como os segredos do palácio podem ter alimentado o fim dele. E é aí que o palácio começa a fazer um som que ninguém descreve, mas todo mundo sente. Um som de passos medidos demais, de portas fechando devagar demais, de sussurros que param quando alguém chega perto. Porque depois que você transforma a vida em espetáculo, você descobre a conta escondida. O palco cria plateias, e plateias criam julgamento. E no palácio de Calígula, o julgamento nunca vinha com toga. Vinha com lâmina. Segundo os autores antigos, a confiança dele começou a apodrecer por dentro. Não de uma vez. Não com um anúncio. Mas como uma fruta bonita que, quando você aperta, já está mole. A guarda pretoriana, que deveria ser escudo, vira um conjunto de homens armados que escutam demais e falam pouco. Os senadores, que antes fingiam reverência, passam a medir palavras como quem pisa em vidro. E os criados veem tudo. Veem quem entra tarde. Veem quem sai pálido. Veem quem recebe um favor e volta com o olhar vazio. E isso é o que quase ninguém percebe. Em palácios, o verdadeiro perigo não mora no trono. Mora nas bordas, nos corredores, nos bastidores onde a história respira. Mas o que ninguém sabia era que quanto mais Calígula brincava de ser Deus, mais ele criava inimigos que não podiam mais voltar atrás. Porque existe um ponto em que o medo deixa de ser freio e vira combustível. Você pode humilhar um homem rico uma vez e ele engole. 2 vezes e ele engole com ódio. A terceira, ele começa a sonhar acordado com o silêncio do seu inimigo. E as fontes antigas pintam exatamente esse clima. Um império inteiro segurando o ar, esperando o momento em que o exagero finalmente ia cobrar o preço. Cássio Dio fala de um detalhe que arrepia, justamente por ser simples. A repetição de insultos e provocações. A sensação de que Calígula não conseguia parar. Como se a humilhação fosse um vício. E vício tem essa característica cruel. Ele sempre exige uma dose maior. Então, a corte vira um laboratório. Calma, tensão, revelação, alívio. Só que o alívio dura segundos porque ele sempre volta com mais um teste, mais um capricho, mais uma ordem absurda. É o paraíso e também o inferno para quem tenta dominá-lo. E aí entram as conspirações. Não aquelas conspirações românticas de cinema, com planos perfeitos e heróis bem vestidos. Roma fazia conspiração do jeito real. Olhares trocados, bilhetes queimados, promessas murmuradas, e uma pergunta que atravessa cada mente como um prego.
Se eu não agir, serei o próximo. Segundo os relatos, um dos nomes centrais no assassinato é Cássio Quéria, um tribuno da guarda pretoriana. Um homem, armado, próximo demais, ofendido demais. Dizem que Calígula o humilhava com apelidos e insinuações como se a honra de um soldado fosse brinquedo. E em Roma, mexer com a honra de um homem armado era acender uma vela num barril de óleo. Há um segredo escondido nessa dinâmica. A guarda pretoriana não era só guarda. Era política com espada. Eles elevavam imperadores e derrubavam imperadores. E Calígula, ao mesmo tempo em que precisava deles, teria passado a tratá-los como se fossem servos, como se o medo fosse suficiente para manter lealdade. Só que medo não cria fidelidade, cria silêncio. E silêncio, num palácio, é o som mais perigoso que existe. Agora imagine o dia, não como data em livro, mas como filme na sua cabeça. O palácio cheio, gente circulando, o cheiro de suor misturado com perfume caro. Um evento público, um teatro, jogos, movimentação. E no meio disso, um imperador que se acha intocável caminhando como se o chão fosse dele. É aí que a história romana dá aquele estalo seco. Segundo a tradição, o ataque acontece num corredor, perto de uma passagem estreita, um lugar onde a multidão não salva ninguém. A lâmina entra rápido, mais de uma vez. Como se cada golpe carregasse meses, anos, de humilhação engolida. E quando o corpo cai, o mundo não muda com trombetas. Muda com um silêncio pesado, porque todo mundo entende o que acabou de acontecer. Se mataram um Deus, então nunca foi Deus coisa nenhuma. Era só homem. E homens sangram. Só que a parte mais sombria vem depois, porque a morte não limpa o palácio. Ela só troca o cheiro. Os relatos falam de confusão, de busca por sobreviventes, de medo do que viria. E num reflexo brutal de Roma, o sistema tenta se recompor como um animal ferido, rápido, instintivo, sem pena. O Senado ensaia recuperar poder. A guarda busca um novo nome. E é aqui que entra uma figura que parece saída de uma história de escola em dia de tempestade. Cláudio, encontrado escondido, assustado, arrancado do canto e empurrado para o centro do império. Como se o palácio, faminto por um dono, escolhesse o próximo sem cerimônia. E mesmo assim, mesmo com Calígula morto, os rituais não desaparecem. Porque o que fica não é só o homem. É o trauma. É o hábito de obedecer. É a memória de ter rido para sobreviver. E Roma fica com uma pergunta atravessada na garganta. Quantos juramentos foram feitos ali dentro? Quantas pessoas carregaram segredos para o túmulo? Quantos nomes nunca chegaram aos livros, mas sustentaram aquela máquina de medo com as próprias mãos tremendo? E agora eu vou abrir a porta mais perigosa de todas, aquela que muda o gosto dessa história. O quanto disso é fato sólido? E o quanto pode ter sido propaganda, exagero e vingança escrita depois, para pintar Calígula como monstro e justificar o que veio em seguida? Porque, segundo os historiadores modernos, nossas principais fontes eram senadores ou gente ligada à elite, e eles tinham motivos para odiá-lo. Quando a gente chega no fim dessa história, não é o sangue de Calígula que assusta mais. É o que sobra nas paredes. Porque um palácio não esquece. Ele só aprende a ficar quieto. E o silêncio, em Roma, sempre foi a forma mais elegante de esconder uma verdade feia. As histórias sobre os rituais profanos de Calígula chegam até nós como cartas achadas num cofre queimado. Rasgadas. Manchadas. Cheias de raiva. Suetônio escreve décadas depois, Cássio Dio ainda mais tarde, e ambos dependem de rumores, memórias da elite e conversas de bastidor. Segundo os historiadores modernos, isso cria um problema que parece simples, mas é venenoso. Quanto mais chocante o relato, mais ele sobrevive. Quanto mais escandaloso, mais ele vira verdade popular. E Roma, você sabe, amava uma boa história.
principalmente quando essa história servia para justificar a queda de alguém e limpar a própria consciência coletiva. Há um segredo escondido aqui. Às vezes o império não derruba um homem só com facas. Derruba também com narrativas. Então sim, pode ter exagero, pode ter caricatura, pode ter vingança escrita, com tinta. Mas isso não inocenta Calígula. Porque mesmo quando a gente tira o açúcar podre dos boatos e fica só com o que parece mais plausível, o retrato continua sombrio. Um governo curto, instável, caro, marcado por crises com o Senado, por espetáculos de poder, por punições imprevisíveis e por um clima de medo que virou rotina. O profano, nessa leitura mais fria, não é o detalhe escabroso, é a lógica. É governar como quem joga dados com vidas humanas. É transformar o Estado numa extensão do humor de um único homem. E o motivo disso ter crescido tanto, talvez esteja no começo, lá atrás, onde a infância dele encosta na tragédia de Roma. Calígula não surge do nada. Ele cresce num mundo onde o avô adotivo do Império, Augusto, já tinha ensinado que imagem vale tanto quanto legião. Ele vê Tibério governar com suspeita e punição. Ele assiste a família ser destruída por intrigas políticas. E quando finalmente ganha o trono, ele encontra uma máquina gigantesca que exige performance. A diferença é que Calígula, ao que tudo indica, não quis apenas performar para o povo. Ele quis que o povo performasse para ele. Essa história é também parte da nossa. A fome humana por controle, quando não encontra limite, começa a chamar o abuso de direito. E aqui entra a revelação que ninguém esperava, porque é desconfortável. Talvez Roma tenha ajudado a criar o monstro que depois fingiu não reconhecer. Um império que premiava a lealdade cega, que normalizava a adoração política, que treinava homens para a violência e chamava isso de ordem. Não podia se surpreender quando um governante resolveu testar até onde ia a submissão. É o paraíso, e também o inferno para quem tenta dominá-lo. O palácio era belo, mas beleza em excesso vira máscara, e máscara, com o tempo, vira rosto. Agora, volta comigo para aquele corredor onde ele caiu. Pensa no que acontece depois da última lâmina. O corpo sai de cena, mas o roteiro continua. A guarda pretoriana precisa de um novo nome para sustentar o próprio poder, e encontra Cláudio. O Senado, que jurava odiar tirania, hesita, porque a liberdade exige coragem, e coragem custa caro. E o povo, que aplaudia jogos e promessas, tenta entender se a próxima mão no leme vai ser mais gentil, ou só mais inteligente. Você está prestes a ver algo que quase ninguém no mundo já viu. Como a morte de um tirano não encerra o terror, apenas o redistribui em silêncio, como fumaça que invade outros quartos. E é por isso que os rituais profanos de Calígula, reais, exagerados ou misturados, continuam vivos, porque eles viraram um símbolo perfeito, um aviso, uma história que Roma contava para assustar crianças e para disciplinar adultos. Não cruze essa linha. Não desafie o trono. Não deixe um homem virar Deus. Só que o mais perverso é que, quanto mais repetiam o nome dele como exemplo do que não fazer, mais a imagem ficava poderosa, quase mítica, quase imortal. Como se o palácio, no fundo, ainda mantivesse uma vela acesa para o próprio escândalo. E agora, antes de você sair dessa história, eu quero que você segure uma última imagem. Não o imperador gritando, não o sangue no mármore, mas uma noite comum. Depois de tudo, o palácio quieto. Guardas em pé olhando para o nada. Servos limpando marcas que não saem. E lá fora, Roma seguindo com seus mercados, suas brigas, suas preces. Como se nada tivesse acontecido. Porque esse é o verdadeiro terror. O mundo continua. Sempre continua. E se continua, então fica a pergunta que não dá descanso. A pergunta que morde o pensamento quando a tela escurece. Quantos Calígulas a história ainda engole antes de perceber os sinais? E quantos palácios hoje ainda parecem brilhantes por fora, mas escondem bem no fundo um corredor estreito esperando a próxima lâmina?